Reunião, o estudo. Muito bem, já dissemos boa noite, pessoalmente, aos que foram entrando. Quanto mais pessoas entrarem, vai ser melhor ainda, né? Nosso estudo de hoje, né? Convido vocês para a gente conversar hoje sobre os dois últimos mandamentos, né? O nono e o 10º. Que poderiam ser um só, né? Uma coisa interessante que a gente não observou, talvez, ou observou, lembra de novo, é o fato de que os mandamentos, a gente conta eles como 10, né? Na verdade, a gente segue a contagem que foi feita desde os tempos lá do Antigo Testamento, mas interessante, quando Deus deu os mandamentos, né, ao seu povo lá no Monte Sinai, ele não nominou, ele não numerou, numerou os mandamentos. Ele não disse primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, né? Deu os mandamentos, depois que os estudiosos, os maçoretas, enfim, começaram a também numerá-los, e aí ficaram em 10, o número 10 é um número muito importante também, na numerologia bíblica, né? Ficou em 10. Mas se vocês olharem, poderiam até dizer que tem mais que 10, né? E para chegar em 10, tem que juntar alguns, tá bom? Então, nós não juntamos os dois últimos, né? Existe, por exemplo, a igreja adventista, eles juntam esses dois mandamentos num só. Eles dividem aquele que nós temos como segundo mandamento, né? O segundo mandamento nosso, ele juntou também a questão das imagens de escultura, já que diz que não teremos, perdão, o primeiro mandamento, né? De ter só Deus como Deus e também as imagens de escultura. Eles têm um mandamento específico, nós não, né? Então, nós ali juntamos ele e separamos a questão da cobiça, né, o nono e o 10º. Isso realmente não é um problema. O problema é sabermos o que Deus nos deu de ordem, né, de mandamentos, né? Mas, para fins de estudo bíblico, na verdade, a gente também junta os dois, né? Porque eles falam de um tema só, cobiça. Vamos começar com uma oração. Convido a todos para a gente falar com Deus em oração. Pedi para o Renan fazer essa oração, né? Depois a gente faz no final mais uma, tá? Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos porque Tu és um Deus de amor. Tu não cobiças, pelo contrário, Tu tens em cada um de nós seres amados que Tu dispões a entregar Teu Filho na cruz para a nossa salvação. É muito alegre ter isso em mente. A certeza da salvação é algo que toca o nosso coração de uma maneira tão bonita que nos faz pensar em outras pessoas, pensar com amor e não fazer delas objeto de desejo, que é justamente o que tu queres. Pedimos a tua companhia nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Bem. Obrigado, Renan. Muito bem. Só para a gente refrescar a memória, né? O nono mandamento diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. E o 10º mandamento diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Né? Então, são essas dois aí. E Lutero, o Martinho Lutero, coloca no Catecismo Menor a explicação do nono: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança ou a casa do próximo, nem nos apoderar dela sob aparência de direito, mas devemos ajudá-lo e servi-lo para conservá-la. E quando ele explica o 10º mandamento, diz: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não apartar, desviar ou aliciar a mulher do próximo, seus empregados ou o seu gado, mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. Muito bem. A diferença do nono para o 10º mandamento, vocês já perceberam qual é que é? O nono
fala da cobiça aos bens materiais, né? Aos bens materiais, inanimados. E coloca-se como a casa do teu próximo, tá? E um 10º mandamento coloca a cobiça aos bens animados, ou seja, bens. Dá para dizer bens, mas, no caso, aquilo que faz parte da tua vida de bênçãos de seres vivos, né? Podemos dizer assim, fala da mulher, da família, ou do homem, para a mulher também, né? A gente tem que dizer essas duas coisas também, e também do seu patrimônio, então, do gado, dos empregados, tudo aquilo que faz parte também do seu dia a dia, da sua vida, tá? Então, agora, o que importa, de fato, é que a palavra que resume os dois é cobiça, né? Não cobiçarás, né? Então, não cobiçarás nada, nem os bens materiais, inanimados, e nem mesmo qualquer outra coisa que faça parte da vida do nosso próximo, né? Que ele tenha na sua vida e no seu trabalho, né? E no seu lar. Bom, esse 9º e 10º mandamento faz muito sentido hoje em dia, né? Alguém pode interromper a hora que quiser para comentar, né, ou discordar, mas hoje em dia nós vivemos, hoje em dia não digo só hoje em dia, mas com mais ênfase a gente vê nos últimos tempos essa busca, né, por cada vez poder superar seus limites, né? Existe uma propaganda muito grande de consumismo. Isso muitas vezes as pessoas levam ao extremo. O consumismo pode se tornar uma coisa bastante dramática, perigosa na vida da pessoa, né? Existe também uma propaganda muito grande, né, hoje em dia, para que você seja feliz, né? Nem que você, Cláudia Haberman, seja bem-vinda também, né, em nosso meio. Então a gente vê as pessoas consumindo e ficando insatisfeitas porque não tem muitas vezes, né? Isso acontece muito em famílias que têm dificuldades financeiras, os filhos exigindo cada vez mais, porque a propaganda é essa: compre, compre, compre cada vez melhor e assim por diante, né? E também eu falei antes, né, a questão também, se aquela mulher, eu quero ela para me fazer feliz, ou aquele homem eu quero para me fazer feliz, então eu vou, de qualquer forma, conseguir, né, fazer o que puder para conseguir também. Então, essas coisas são bastante complicadas, né? Esse mundo, então, muito competitivo, né? Então, é muito forte esse tipo de apelo, tá? Então, aí que vem a questão: o que esse mandamento ensina para hoje em dia, né? O 9º e o 10º, os 2 mandamentos, o que eles ensinam para hoje em dia? Cobiça não faz bem a ninguém, né? A cobiça é realmente um mal dos piores que podem existir. E existe uma coisa bem interessante, né? Na verdade, a cobiça é a raiz de todos os outros pecados. Parece até uma coisa assim, será que é? Sim. Os 2 últimos mandamentos falam de um sentimento, que cobiça é um sentimento, né? É um sentimento tão ruim, que na verdade nos leva a cometer muitos outros pecados também. Então, a cobiça não é em si um ato, né? Não é uma ação. A cobiça é um sentimento, mas um sentimento que, se for alimentado, que se não for combatido imediatamente, vai nos levar a fazer ações pecaminosas também, porque a gente acha que esse desejo tem que ser suprido, tá? Então, antes de mais nada, alguém de vocês poderia me definir exatamente o que é cobiça? Por favor, alguém me ajude aí a definir cobiça. O que bicho que é esse? Alguém? Tudo quietinho aí por detrás das suas telas. Quem quer ligar o microfone e falar? André, por favor, diga-nos. Seria invejar? Cobiça é sinônimo de inveja. Sei. Eu vi que o Orlando escreveu alguma coisa. O que o Orlando escreveu ali? Você me ajuda aí? Não.
Renan vai me ajudar quanto a... Eu também coloco no chão. André, então você acha que é só sinônimo de Não, inveja? não é só isso. Seria Não é mais só isso. coisa. Uhum. É algo mais forte que isso, né? É mais forte do que inveja. Não, vai. Olha, gente, aí que é uma coisa bem interessante essa questão, né? Porque normalmente cobiça e inveja a gente coloca como sinônimo, né? E muitas vezes é realmente colocado como sinônimo, até mesmo quando se lê ou se fala, né? Mas cobiça é muito mais do que uma simples inveja. E tudo simples inveja, né? A cobiça é algo que você vai alimentando até chegar a um tamanho tão grande que realmente você acaba não mais dominando esse sentimento e você é dominado por esse sentimento, né? Eu falei que a cobiça é a raiz de todos os outros pecados, na verdade, ela foi desde o começo, né? Foi desde o começo ela foi o pecado principal, o primeiro pecado, na verdade, né? Foi o primeiro pecado. Vocês lembram, por exemplo, quando, por exemplo, o diabo foi tentar Eva, né? E Adão também ficaram junto. O que foi que o diabo sugeriu para o ser humano? Qual foi a sugestão? No dia que comer dessa fruta, do que dela comeres, vocês serão iguais a Deus. Olha que sentimento fantástico, né? Uma aspiração enorme, ser igual a Deus. E bem, o ser humano caiu nessa conversa, né? Achou que isso fosse possível, ser igual a Deus. E deu no que deu, né? Aspirar, conseguir ser algo que, na verdade, não é coisa para a gente ser, né? Querer ser igual a Deus, coisa parecida. Então, a cobiça é mais ou menos assim. Fala, Renan. O Orlando escreveu para nós, né, ele coloca que os teóricos da objetação ou coisificação, tudo passa a ser reduzido a bens e objetos de consumo, e também as pessoas pelo poder econômico e político. E ele resume de forma, com poucas palavras, né, desejar o que é do outro para si, né, que o mandamento nos descreve. Exatamente, né? No fundo, uma das coisas também é muito usado para se falar sobre os últimos dois mandamentos é o descontentamento, né? A cobiça gera descontentamento para com a pessoa cobiçosa. Por quê? Porque simplesmente ela nunca vai estar contente com o que tem, né? Nunca. Sempre vai estar achando que as outras pessoas, as pessoas que conhecem, enfim, elas têm mais do que ela própria. Então, por isso, ela nunca vai estar contente, ela sempre vai estar descontente, vai estar sempre reclamando, vai estar sempre olhando para os outros e querendo, né, ter mais que os outros, ou ter aquilo que os outros têm, querer até a própria vida dos outros, né? Muitas vezes a cobiça chega a tal situação, né, a tal intensidade que a pessoa quer viver a vida do outro, né? Então, realmente quer a mulher do outro, o cônjuge do outro, vai querer os filhos do outro, vai querer os empregados do outro, vai querer tudo que o outro tenha. Eu digo sempre assim que as novelas, a gente pode dizer que são uma bela porcaria, né? Mas as novelas, na verdade, tem uma coisa que é interessante. Toda novela tem sempre algum personagem ou personagens que a cobiça faz parte, né? Todos os vilões que tem em novelas são vilões que simplesmente querem o que o outro tem, a custe que custar, né? São tremendamente cobiçosos. E a cobiça daí faz um estrago danado, né, às outros personagens. Mas isso não precisamos nem em novela, né? Isso aí tem na vida real, né? No dia a dia. A cobiça
isso que foi falado pelo Orlando, foi dito pelo André também, né? Cobiça é desejar ou querer desonestamente para si aquilo que pertence a outras pessoas. Eu acho que a palavra que define bem é desonestamente, né? Eu quero algo, não aceito não ter algo, eu vou conseguir esse algo, nem que seja desonestamente, né? Nem que eu tenha que cometer outros pecados, matar, roubar, né? Passar a perna em alguém, usar o oitavo mandamento, a pior espécie, né? Difamar alguém para que se alguém caia em desgraça, eu consiga o que eu quero, né? Fazer intriga, por exemplo, entre o casal, entre patrões e empregados para conseguir um empregado que é bom, etc. Quer dizer, existe um mar de maldades que a pessoa faz porque quer simplesmente aquilo que o outro tem, né? Desejar, querer algo, mesmo que seja desonestamente, eu preciso conseguir aquilo, né? Outra coisa que diz aqui no nosso manual, aqui diz assim, cobiçar quer dizer inveja e estar descontente, tá? Então, a inveja realmente faz parte, é uma inveja potencializada, né? Uma inveja cada vez mais intensa, né? Simplesmente a pessoa não aceita não ter aquilo que ela cobiça. Fala, né? Até a gente olha assim, nossa, cobiça é errado. Deus não está dizendo assim, você não pode desejar ter uma vida melhor. Ele está dizendo que não é para ser desonesto nessa busca de vida melhor. Uhum. Exatamente isso. Aí eu ia até chegar nesse ponto, exatamente como você lembrou. Não é errado você querer melhorar de vida, é? Alguém de vocês acha que isso é errado? Não. É perfeitamente normal, aliás, anormal é quem, na verdade, não quer melhorar a sua vida, né? Essa pessoa tem algum problema que tem que tratar. Porque o normal das pessoas, o normal do ser humano, é melhorar a sua vida, né? Você querer melhorar a sua vida através do trabalho honesto, né? Você vai procurar, vai tentar conquistar isso na sua vida. Entretanto, se você não aceita o que você tem, aí sim começa a ser um problema. Agora, se você está feliz com o que você conseguiu conquistar com o seu trabalho, fruto da sua consagração, nossa, que coisa maravilhosa. Só que é maravilhoso também você ver o próximo, né, o próximo seu, também melhorar de vida, né? É coisa mais linda. Você vê alguém, puxa, mas esse alguém agora está com um carro novo, esse alguém agora está com coisa maravilhosa, né? A gente ver os outros também estarem evoluindo, né, financeiramente e tudo mais. Como é bom, né? Então, o que acontece com uma pessoa que tem cobiça? Ela simplesmente não vê com alegria nada que os outros construam melhor do que você tem, né? Então, está sempre descontente, está sempre falando, sempre reclamando, sempre achando que o que você tem é pior do que o dos outros, que você tem que conseguir, né? E o duro é quando essa pessoa, ela dirige toda essa cobiça especificamente a alguém, né? Ou a alguma família, por exemplo. É uma coisa horrível você viver ao lado de alguém que cobiça as suas coisas, né? Isso é horrível, né? Você conviver com a pessoa cobiçosa também é terrível, né? Existe uma palavra bem popular que descreve de alguma forma a cobiça. Já ouviram falar muito disso? Olho gordo. Olho gordo, né? Na verdade, nada mais né, que, na verdade, pessoas que simplesmente olham com olho gordo para as pessoas porque acham que aquela pessoa, mais do que eu, né? Alguém de vocês já conviveu com alguém que tem cobiça? Eu tenho uma tia minha, ainda está viva. Nem vou falar muito, está sendo gravado esse programa. Mas
me lembro muito bem que como ela era chata, né? E era uma coisa terrível conviver com ela, porque simplesmente ela, toda vez que via uma melhora, né, com algum outro parente, ela dizia, mas eu tenho que conseguir também algo assim, né? Se uma geladeira, mesa, sei lá, qualquer coisa, qualquer bem material, ela tinha que conseguir também, né? Essas pessoas realmente fazem um mal danado. É um pecado que acontece no coração, mas que afeta muitas outras coisas, né? Então, não é errado querer melhorar de vida, não é errado ter uma ambição na vida, não tem nada de errado. Desde que você não fique doente por causa disso, né? Você não fique toda hora reclamando por causa disso, e desde que você também não queira isso a qualquer custo. Né? Não tem problema. Eu quero trabalhar, eu quero conseguir comprar uma casa. Que beleza, maravilhosa, né? Então, isso não é a cobiça que condena o nono e o 10º mandamento. Tá? Vamos ver a Bíblia? Gente, vamos ver um relato bíblico, não é novela, viu, gente? É bíblico, mas que mostra em todas as cores o que a cobiça pode fazer. Eu convido a todos que têm a sua Bíblia a abrir lá em Primeiro Reis, primeiro livro de Reis, tá? Capítulo 21. Primeiro Reis 21. Essa história nós temos que lê-la, não tem nem como deixar de ler, né? Até quem estiver disposto a ler, poderá ler. É o capítulo 21 de Primeiro Reis, 1 a 16. Tá? É um texto bíblico que vale a pena ler todos esses 16 versículos. Quem faz a leitura, por favor? Ninguém? Tchan, 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 tchan. André, primeiro que abriu o microfone, para nós então. 21 é 1 a 16, né? 21, 1 a 16, exatamente. Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então a sua esposa, Jezabel, foi falar com ele e perguntou: por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: é por causa que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então, ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com um anel sinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois, levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas.
Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum. Reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os dois homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. Assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Até aqui. Obrigado pela leitura, André. Pois é. Então, aqui nós temos um festival de horrores, né? Uma verdadeira história terrível. E vocês podem ver que tem todos os requintes aqui de crueldade, né? Como é que aconteceu toda essa tragédia com a vida do coitado do Nabote? Simplesmente porque a cobiça se instalou no coração do rei. O rei Acabe tinha tudo. Era o rei. O homem tinha tudo que ele quisesse. De repente, ele se interessou, cobiçou, quis de qualquer jeito a plantação de uvas do Nabote, né? Quando ele tenta comprar, o Nabote diz: não, mas isso é uma herança, eu não posso nem pensar em vender isso aqui, né? Não vai dar negócio. Aí vocês veem o que acontece com tudo isso. Primeiro, o coitadinho do rei entra em depressão, né? Vai lá, se vira para a parede, não quer conversar com ninguém. Por quê? Porque a cobiça já lhe trouxe esse tipo de consequência, né? O homem já fica até doente por causa disso, né? E aí, a mulher, ele, que não é nenhuma flor que se cheire, né? A Jezabel, ela fica coitadinho do meu marido, mas você tem tudo, seu rei, você pode querer o que você quiser, é que esse sujeito não vai lhe vender isso, né? E você vê quais são os crimes ou os pecados, né? E vem na sequência, né? O primeiro pecado é o falso testemunho, né? Ela contrata pessoas para darem falso testemunho contra o Nabote. Então, ela contrata falsos testemunhos, prepara uma festa lá e tudo mais, coloca o homem em evidência, né? E, em cima disso, os caras vêm e falam que ele blasfemou, né? Que ele falou mal contra Deus e contra o rei, era crime, e simplesmente, sem muita delonga, né? Esse homem também foi arrastado e morto a pedradas. Então, aí ela vai lá e toma posse também, ou seja, rouba, na verdade, né? Toma posse também da plantação de uvas. Então, é um festival de pecados que vem na sequência a uma cobiça, né? Ele fica até doente porque não conseguiu aquilo. Ele não necessitava daquilo, mas ele queria aquilo que era do outro, a qualquer custo, inclusive o custo de falso testemunho, de morte, né? Então, aí, essa história aqui, para mim, é a que melhor ilustra biblicamente toda essa questão, né? Mas não é só isso, não. Nós temos outros personagens também que, por causa da sua cobiça, fizeram estragos muito grandes, né? Eu até lembraria, por exemplo, de um filho de Davi. Alguém lembra qual é o filho de Davi que teve também uma cobiça muito grande, cobiçou o próprio trono do pai? E trouxe uma desgraça danada para a família toda? Alguém poderia responder quem foi esse filho de Davi? Vou dar uma dica bem simples para todo mundo. Tinha um cabelo muito grande. Danilo? Absalão. Absalão. Obrigado por responder. Isso mesmo. Mesmo na vida de Davi, né? Ele também cobiça, mas
Ah, sim, o próprio pai, Davi, já tinha tido um antecedente, né? Ele mesmo foi também a cobiça dele, muito interessante. A mulher do próximo, olha o 10º mandamento aí, muito bem lembrado. Davi cobiçou a Batseba, e o que ele fez? Algo parecido com o que Jezabel e o rei Acabe fizeram, né? Ele foi lá, mandou o marido da Batseba para frente de batalha, sabendo que era uma batalha perdida, e provavelmente, ou certamente, esse homem se morreria lá, né? O Urias, né? Isso. E depois ele foi morto mesmo, né? Voltou morto da batalha, ele foi lá e tomou, Batseba para ele, né? Então, veja que o festival de horrores na Bíblia é muito grande também, e tudo fruto da cobiça, né? Cobiça pelos seres humanos alheios, né? E até mesmo pelo trono do pai, né? Absalão também fez toda aquela desgraceira lá e começou a falar mal do próprio pai, né? O 8º mandamento, até que tomou o trono, enfim, e vocês sabem que a tragédia familiar foi muito grande, né? Ele acabou sendo morto também. Então, gente, a história bíblica traz exemplos horríveis, né, do que a cobiça é capaz, e a vida nossa, ao nosso redor, também demonstra quanta desgraça nos traz essa tal da cobiça, né? Muita gente morta, muita gente assassinada, muita gente roubada, tudo fruto da cobiça humana. A cobiça humana é uma coisa horrível mesmo, né? Muito bem. Bom, Mateus 15, 9, né? Tem alguns versículos bíblicos interessantes sobre essa questão também, né? Geralmente as pessoas cobiçam porque elas têm realmente, estão descontentes, né? Elas querem algo que não tem e que os outros têm, né? E talvez o pior de tudo isso é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro que é uma coisa que veio com os tempos, né? Foi criado pelo homem para as relações comerciais e o dinheiro, digamos nós brasileiros ainda que agora estamos acostumados a ver pilhas e pilhas de dinheiro, né? Apartamentos, né? O que a cobiça faz, né? A cobiça faz um estrago tão grande para toda a humanidade. Então, vamos ver Mateus primeiro. Mateus 15, 19. Se alguém tiver, pode ler, por favor. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de mortes, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Obrigado, Vilmar. Você está escondido atrás do pool de comércio e transportes, eu desconfia que fosse você mesmo. Obrigado pela leitura feita, tá? Olha só. Aí, tudo bom, Natália? Muito bem. Bem-vindos mesmo. Então, o que acontece é o seguinte, do coração que procede tudo quanto é maus desejos, né? E aí tem uma vasta lista, né, de coisas ruins que procedem do nosso coração, ou seja, né, as nossas emoções, né? Então, essa é a pior das emoções, na verdade, exatamente a tal da cobiça, né? Então, é de lá de dentro. Então, a gente costuma dizer assim, que a cobiça não é um pecado de ação, né? Mas é um pecado de intenção, quer dizer, é uma coisa que vem realmente do coração, não é uma coisa que vem na consequência, é o que também está colocado no versículo aqui de Mateus, né? Aquilo que acabamos de falar também. Todos os demais pecados acabam surgindo quando a cobiça não é combatida, tá? Então, contentamento, estarmos contentes com o que temos, né? Procurarmos sempre com oração, com pedido a Deus também continuar trabalhando, um ajudando ao outro, é uma coisa que realmente é cristã e que combate esse sentimento tão horrível que nenhum de nós cristãos quer ter em nossas vidas, né? Que é a cobiça. A gente tem que combater isso realmente na nossa vida e não deixar que isso crie asinhas, né? E a gente comece a ter essa cobiça também. Isso faz um mal desgraçado para todo mundo. Outro texto que eu gostaria que alguém lesse é 1 Timóteo
6:10. Primeira carta a Timóteo 6:10. Isso é clássico, né? Alguém lê, por favor? É só abrir o microfone e ler. Pois o Por amor favor. ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Olha só, né? Fantástico como que o apóstolo Paulo coloca a questão, né? O amor ao dinheiro é a raiz de tudo quanto é tipo de males, né? E, inclusive, ele cita que muitas pessoas, por causa disso, também trouxeram tudo quanto é tipo de consequências ruins para a sua vida, tá? Se a gente analisar o nosso mundo, né? Todas as mazelas que nós temos em nosso mundo, convenhamos, né? Tudo, na verdade, tem a sua raiz na cobiça, né? A gente parece até simplista, parece que é muito simples reduzir tudo isso à cobiça, mas exatamente a cobiça traz tudo quanto é consequência, né? Da violência, das mortes, né? Enfim, de todas as coisas, a corrupção. E a corrupção? A corrupção é cobiça. As pessoas querem ter mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e aí acham fácil, né? E roubam mesmo, roubam quem é mais fácil de roubar, que é uma nação, né? Que é um governo, né? Acham que nunca vão ser descobertos, né? Mas não só isso. Então, é toda essa malha de maldades que trazem tanta desgraça para o ser humano, fundamentado nisso, né? Quantas brigas familiares, amizades desfeitas, tudo porque, de repente, em alguém a cobiça acaba despontando, né? Aí você destrói relacionamentos, destrói tantas coisas por causa disso, né? Então, é muito, muito importante que nós, cristãos, levemos muito a sério, né, todos os mandamentos de Deus, mas esse 9º e 10º aqui, em matéria de relacionamentos humanos, né, que são os mandamentos que a gente está tratando agora, fundamental, né? O relacionamento com Deus também, porque a pessoa que tem cobiça, ela não consegue falar com Deus agradecendo pelo que tem. Como é que vou agradecer a Deus se eu não estou contente, né? Então, de vez por outra, você escuta alguém dizer assim, pô, Deus, mas eu não tenho nada, né? Olha só, todo mundo tem, eu não tenho nada. Chega até mesmo a reclamar de Deus, né? Chega mesmo a apontar para Deus como ele sendo culpado porque você não tem aquilo que você acha que deveria ter, né? Fala, Rony. É até interessante que, mesmo na igreja, tem questão da cobiça. A gente já falou nos outros mandamentos, mas vender o feijão que dá cura para o coronavírus, paninho com suor, o que é isso se não cobiça? Com certeza. E uma cobiça, ela é nojenta, mas essa é tremendamente nojenta, né? As pessoas que usam-se da igreja, da fé das pessoas para conseguirem aquilo que elas desejam tanto, né? Bem lembrado até, né? Renan lembrou uma coisa interessantíssima falando sobre igreja, né? Não sei se vocês comungam dessa mesma ideia, mas é interessante a gente refletir sobre essa questão. Até que ponto a teologia ou da prosperidade não é fruto da cobiça, né? A teologia da prosperidade, você sabe muito bem, é o que acontece aí nessas igrejas da prosperidade, né? Essas que prometem riqueza, que se você der 100, você ganha 200 de Deus, e se toma lá, dá cá com Deus, né? O que isso é? Se não é despertar a cobiça humana, né? Tá? Deus quer dizer que Deus me dá o dobro se eu der tanto, né? Aí você vai à igreja, né? Pensando em manipular Deus de alguma forma, para você conseguir aquilo que você quer, né? Inclusive, esses pastores da prosperidade exatamente usam isso, né? Usam isso.
se você vier aqui, se você fizer aquilo pela igreja, se ofertar tanto, você vai conseguir. Eu já escutei tantas vezes eles prometerem isso na televisão, né? Você vai conseguir ter um Hilux na garagem, que você vai ter não sei o que lá. É mexer com o que? Cobiça, né? Cobiça material, simplesmente, né? Entrou uma café aqui, atrapalha alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Barreira agora não, cancelar. Pronto. Muito bem. Tá. Eu não tinha saído do ar, não. Não, tá bom. É que apareceu uma coisa aqui na tela que eu tive que apagar, tá, gente? Então, essa cobiça, realmente, que é despertada dentro das igrejas, realmente é uma coisa triste de ver, né? Por isso que a teologia da prosperidade, ela é nociva à fé cristã. Porque ela sempre ensina que você não pode estar satisfeito com o que você tem, muito pelo contrário, você tem que exigir de Deus a tua herança, a tua porção, não é isso que falam alguns dos missionários, né? Então, se você é pobre, é porque você não tem fé, né? Então, usa inclusive a fé, né, como objeto de conseguir aquilo que você deseja, né? A fé passa a ser realmente um instrumento da tua cobiça, né? Uma coisa bem lembrado, né? Essa questão da cobiça que é despertada por essas pregações, onde a Bíblia é usada para exatamente despertar a cobiça das pessoas e não para satisfazer. Tanto assim, que o Renan deve lembrar, vocês também, né? Em alguns tempos eles falavam muito, né, contra as igrejas fracas, né? As igrejas que acreditavam que o sofrimento faz parte da vida cristã. Isso é uma igreja fraca, uma igreja que não tem fé, que não tem Espírito Santo, né? Tudo que nós queremos, nós conseguimos de Deus, né? E então eu tenho que procurar a graça de Deus de alguma coisa. A fé fraca toda vez que você não tem aquilo que você deseja, o teu objeto de desejo, aquilo que você cobiça, é porque você tem uma fé fraca, que você, né, não tem intimidade com Deus, e aí botava toda essa questão. Quer dizer, é uma questão triste isso, né? E eu diria que hoje, por exemplo, nós criarmos nossos filhos e tudo mais, né? Eu já criei, mas na minha época já era difícil, né? A gente vê que as crianças hoje em dia, elas precisam aprender, né? E nem tudo que elas querem, elas conseguem, que elas vão ganhar, né? Então, tem muitos pais que acham que tem que dar tudo que os filhos querem. Isso, na verdade, ensina o quê? Eu consigo tudo o que eu quero, né? Isso é uma educação muito, muito negativa, você ensinar que os filhos conseguem tudo o que pedem. É só dar uma gritinha que já consegue, né? Porque, na verdade, a vida não é assim, né? Porque se você quer tudo você vai conseguir, só se você conseguir de maneira desonesta, né? Se você passar rasteira nas pessoas, se você enganar os outros, enfim, né? Aquilo que a cobiça pode trazer, tá? Muito bem, eu acho que é uma coisa importante isso também, né? Eu sempre, quando falo desse assunto aqui, eu conto uma história do meu estágio. No meu estágio, lá em Santa Catarina, terrinha lá, né, Vilmar? Só que não era bem lá em Maravilha, mas perto de Maravilha, em Mondaí. Eu, quando fui estagiário, eu recebi uma incumbência bem ingrata, né? O pastor mandou eu entregar envelopes na casa dos membros lá em uma ocasião. Fui um dos entregadores de envelope, né? E aí eu fui responsável para levar envelopes para uma casa de uma senhora que era tremendamente insatisfeita com tudo, né? Eu me lembro que a gente, na saída da igreja, quando cumprimentava aquela senhora jovem, nem era idosa nem nada, uma senhora jovem, hein? Perguntava, como é que está fulano? Mais ou menos. Ela nunca estava bem. Eu nunca tinha ouvido ela falar alguma vez estava bem. Sempre estava mais ou menos. Não está bem. Aí eu fui entregar um envelope na casa dessa pessoa. E quando eu chego na casa dela, eu me lembro tão bem assim, entrada e tudo mais, né? De repente eu vi um carro na garagem. E ela não tinha carro, né? Estava na garagem, né? Eu cheguei todo faceiro, né? E cheguei para ela e falei, fulana, oi, que legal, tudo bem, não sei o que lá. Olha só que coisa mais maravilhosa, né? Compraram um carro dela. Compramos.
assim, bem rude, né? Pô, mas que coisa mais maravilhosa. Comprou um carro, agora eu quero ver colocar gasolina nesse carro aqui. Ah, minha nossa, gente, isso eu nunca vou esquecer na minha vida, porque mostra que a pessoa não conseguia estar satisfeita nem numa situação dessas, né? Era sempre insatisfeita. Como é ruim quando as pessoas nunca estão satisfeitas com nada, né? E um coração contente, agradecido a Deus, isso realmente é impagável quando as pessoas conseguem realmente ser gratas a Deus pelo que têm, agradecidas pelo que Deus concedeu e continuar trabalhando e, enfim, crescendo também para melhorar a sua vida com o trabalho, com a ajuda de outros, se for necessário, e a gente conseguir, assim, melhorar, né, as condições de vida. Ou como Lutero diz, né, a parte positiva dos 2 mandamentos, como a gente sempre fala, quanto à casa, né, bens do próximo, fala em ajudá-lo, servi-lo para conservá-la. Né? Nunca tomar a casa de alguém ou passar a perna de alguém para dar o que ele tem, mas muito pelo contrário, ajudar para que essa pessoa tenha, né, e conserve o que tem, né? E até possa melhorar de vida também. E o 10º mandamento fala também para aconselhar que fiquem e cumpram o seu dever, ou seja, jamais pegar e roubar a mulher do próximo, coisa parecida, o homem do próximo, ou seus empregados, ou qualquer coisa que ele tenha, né? Não, vamos aconselhar para que fiquem, cumpram o seu dever, né, e tudo mais. Ou seja, nós não queremos destruir a vida dos outros tomando o que é dos outros. Muito pelo contrário, quer ver a felicidade de todo mundo, né? E que todos possamos ser satisfeitos assim também. Sim? Uma coisa interessante até, você falou com os filhos e tal, e como a Covid se compromete as coisas. Se, por exemplo, eu tenho um vizinho, e eu me dou bem com esse vizinho, e ele tem uma casa melhor que a minha, provavelmente, né, tem condições financeiras, ele vai convidar para uma festa, ele vai convidar, quer ir fazer tal coisa comigo, pela relação que tem, não pela condição financeira. Se eu ficar conversando como eu queria ser que nem esse vizinho, como isso, como aquilo, ele vai se afastar de mim, não vai querer viver próximo de mim. Agora, se tem uma boa relação, aí é capaz de ele usar das suas coisas para contribuir para o lado positivo do mandamento. Lado positivo do mandamento, exatamente. É isso mesmo, né? E como é bom a gente conviver com pessoas, e a gente também ser assim, né? Onde realmente uma mão lava a outra, que a gente se ajude, que a gente fique feliz quando as pessoas melhoram, né? E eu gostaria de talvez lembrar do cristianismo primitivo, né? A igreja primitiva lá, em Atos dos Apóstolos, né? Onde vivia-se em comunhão plena, um ajudando o outro, quem tinha menos ajudava quem tinha mais. Quer dizer, aquelas coisas maravilhosas lá do início do cristianismo, né? Claro que nós não vamos hoje viver numa cidade só de cristãos, né? Viver que nem os Amish, né? Os Amish são aqueles que... Eu me lembro muito que estão lá no Paraguai, lá no Chaco Paraguaio, lá, né? E vivem lá numa comunidade só deles e assim por diante. Claro que não, né? A gente não vai conseguir viver assim, mas a gente pode, na medida certa, também ainda reviver momentos bonitos daquela comunidade primitiva, que seja ajudar o próximo, né? Satisfeito com o que tem, ser ajudado quando precisa, trabalhando, conseguir também, com honestidade, o nosso pão, nosso de cada dia, né? Muito importante isso. Então, contentamento. Eu me lembro da minha tia, né, lá no Paraná, onde faltava tudo. Faltava tudo. Era uma quase miséria mesmo, era uma pobreza danada, né? Mas não faltava alegria, né? E contentamento com aquilo que ela tinha, né? Eu me lembro que eu era muito enjoado para comer na casa dos outros. Nossa, eu era uma criança e depois um adolescente bastante enjoado para comer na casa dos outros. Minha mãe dizia, mas que barbaridade. Pois na casa da tia Irma, essa eu posso dizer o nome porque é coisa positiva. Ela é falecida já, irmã da minha mãe. Ela tinha uma casinha de chão batido, né? Não tinha nem nada de piso, né? Mas que casa limpinha, bem cuidada, né? Aquele monte de filhos, meus primos lá, que eu gostava muito daqueles primos, era muito ligado a eles,
não via nunca tia Irma reclamar, né? Muito pelo contrário, sempre ela estava lá, sorridente, alegre, e naquela casa lá eu comia, naquela casa lá, de chão batido, aquele fogão caipira, mas aquele bem caipira mesmo, de barro, feito lá também, mas limpinho, as panelinhas areadas. Quer dizer, a satisfação não está no ter muito, né? Tanto assim que esses corruptos aí nunca estão satisfeitos com o que tem, né? Eles já tem iates, já tem não sei o que lá, e continuam roubando, né? Os traficantes aí que ficam aí também ostentando tudo mais. Quer dizer, você vê contentamento ali? Não. Eles podem ter milhões que ainda estão descontentes, querem mais, né? E quando, de repente, você olha para uma pessoa tão pobre, né? E tudo mais, e, no entanto, gratas a Deus, agradecidos a Deus e felizes pelo que tem, né? É uma coisa, assim, impressionante como realmente o contentamento faz uma diferença muito grande. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar que, de repente, eu não tenha comentado ou falado, né? Que eu só falei quase, né? Ninguém interrompeu, né? Alguém gostaria de fazer mais um comentário sobre essa questão da cobiça? Fique à vontade, por favor. Todo mundo quietinho, comportadinho. Enquanto alguém pensa, de repente, em alguma coisa que eu gostaria de colocar mais, né? Então, eu poderia terminar assim, ó, o 9º e o 10º mandamentos reprovam a cobiça, o ciúme, a inveja, o descontentamento e as reclamações. Eles denunciam pecados que cometemos em pensamentos e sentimentos. Deus nos dá tudo o que precisamos. Ele nos deu o melhor de tudo, o seu Filho Jesus. Por isso, podemos estar contentes e agradecidos, né? E esse é muito importante, essa lembrança final aqui, que é colocada no catecismo, né? Dizendo que, na verdade, isso, então, que as pessoas muitas vezes não lembram que o maior presente, mais caro, na verdade, foi uma vida humana, né? Claro, Filho de Deus, mas Jesus morreu pela humanidade toda, então esse preço, ele pagou um preço que nenhum de nós pode pagar. Então, nós somos pessoas que agradecemos a Deus, sim, né? O povo cristão, um povo que sempre está agradecido a Deus e sempre procura melhorar a sua condição de vida sob as bênçãos de Deus também. Bom, esse é o 9º e 10º mandamento, né, gente? E vamos que vamos, né? Sempre vivendo a nossa fé com alegria e felicidade. Obrigado pelas participações, aí o Orlando participou bastante aí no chat, né? Ele prefere participar no chat do que falando, né? Os que leram também, né? E eu acho que na semana que vem a gente vai falar sobre o pecado, tá, gente? Olha, o pecado. Aí agora apareceu, viu, Maria Natália de novo, né? Semana que vem a gente vai falar sobre o que é o pecado, né? Ameaças e promessas, na verdade, é o resumo de todos os mandamentos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o pecado, qual é o castigo do pecado também, né? A finalidade da lei. Então, vou falar um pouquinho sobre essa questão da lei que nos traz a consciência do pecado, tá? O que é pecado de fato? Eu acho que é bem legal a gente relembrar esse tipo de doutrina também, né? Até para a gente estar bem consciente do que é combater o pecado, né? Muito bem. Então tá ótimo, viu? Enquanto a gente essa semana, então a gente só lembrando, vocês que estão participando, né? Esse fim de semana, então, teremos uma mudança, mudança não, nós vamos voltar à programação original, né? Como foi já falado no culto. Nós vamos ter 2 cultos em Campinas, né? Então, no sábado, às 19 horas, no domingo, às 9h30. Então, podem escolher qual dos 2 dias poderão participar do culto. Um culto agora com 24 pessoas, né, que podem estar presentes. Então, 48 pessoas, né, a gente pode ter no fim de semana, né? Então, praticamente, a congregação vai ter bastante espaço para poder participar do culto presencial. Aqui, em Indaiatuba, nós teremos o culto no domingo à noite, tá? O primeiro e terceiro domingo nós vamos, e quinto domingo de manhã, e o segundo e o quarto voltamos a ter à noite também, tá?
Também o direto vai ser à noite, então, também nessa ocasião. Vamos mudar um pouquinho aí a dinâmica das coisas, tá? Mas alguém gostaria de dizer alguma coisa? De dar um alô ainda? Só lembrando que Maravilha é a cidade onde eu nasci. É interessante, né? Mas fazer o quê? Bonito fica no Mato Grosso do Sul, aí fica complicado, né? E foi, Natália? Nada não. Tô rindo aqui do meu. Nada, não? Tá ótimo, então. Vamos se preparar para o frio do fim de semana, então, né, gente? Ô, louco, disse que é para fazer um frio bem grande, então vamos tirar as coisas do armário, então, né? Tá bom? Obrigado pela participação, tá? A Cláudia, inclusive, né, irmã do Danilo, né, Danilo? Isso, Tá pastor. participando com... Ela tá lá em Leme, eu acho, lá com meus pais esse mês. Aham, ela está aqui, né? Ela mora na Alemanha, é isso? Isso, ela mora lá. Então, que bom, né? Que bom que está participando conosco também, né? E enquanto não retorna para a Alemanha, quando for para a Alemanha pode participar do mesmo jeito também, né? Não tem perigo não, né? É só um pouco longe. Então tá ótimo, tá, gente? Uma boa noite. Antes de terminar, né? Na verdade, eu gostaria de dirigir a Deus em oração. Vamos orar então antes de terminar. Tá? E bondoso Deus, nós te agradecemos imensamente por podermos ter tudo o que é necessário para vivermos. Sabemos que muitas coisas, pois, nos faltam, nós não temos tudo que outros têm, mas nós te agradecemos por termos realmente o necessário para vivermos. Que bom que nós podemos ter essas bênçãos na nossa vida. Dá-nos realmente muita gratidão sempre a Ti por tudo isso. Faz com que possamos ter uma vida digna nesse mundo e que possamos ajudar outros a terem uma vida digna também. Afasta de nós qualquer sentimento de cobiça. Afasta esse mal que pode realmente desgraçar nossa vida e a vida de outros. Ajuda-nos a podermos, de fato, viver uma vida de gratidão, uma vida que realmente olha e vê as bênçãos, não fica bravo, mas sim alegre. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos ter um coração agradecido. Em nome de Jesus, o nosso Salvador querido, sempre está conosco. Deus o abençoa. Amém. Amém. Queridos, boa noite e espero ver vocês aí num dos cultos, tá? Boa noite. Boa noite Boa a noite. todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. O pessoal hoje está mais rápido para sair, hein? Vou desligar aqui. Para a gravação, né?